Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou Darly, professora de ciência. Vamos começar mais uma aula, a nossa segunda aula sobre reprodução. A nossa primeira aula sobre reprodução, falamos um pouco sobre a diferença entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Essa nossa segunda aula, ela vai priorizar a nossa reprodução sexuada. Mas vamos lembrar um pouco do que a gente viu sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela é um processo rápido e simples. Não demanda parceiros, o indivíduo se reproduz por si só, por isso ele forma clone. Lembra? Lembrando também rapidamente que foi visto bipartição, né? Brotamento, divisão múltipla, foram alguns exemplos que vimos sobre reprodução assexuada. A bipartição acontece aqui como exemplo dessa bactéria, ela se multiplica, né? Primeiro multiplica o seu material genético, o seu núcleo, esse núcleo se separa, e essa separação aos extremos, até formar e se duplicar um outro ser. O brotamento, o exemplo da hidra, que já foi visto, vamos relembrando. A hidra, né, adulta, vai nascendo o brotinho, tá vendo a setinha azul aqui? O brotinho nascendo. E esse brotinho vai crescendo, ficando jovem, e temos um outro indivíduo. Essa reprodução assexuada ainda com divisão múltipla. O protozoário multiplicando vários núcleos dentro do seu serzinho, e esse núcleo seria envolvido pelo citoplasma, e temos várias célulazinhas, como que já aconteceu, apenas revisando, formas de reprodução assexuada, tem uma multiplicação vegetativa, né, de vegetais, que veremos numa próxima aula. Essa aula ela vai ser específica para reprodução de animais, mas aqui faz parte da reprodução assexuada ainda, só relembrando, revisando. A esporulação, que é a reprodução que acontece em fungos. Fungo não é animal e também não é vegetal, coisas que a gente vê lá no 7º ano, né? Vimos a diferença entre animal, planta, fungo, bactéria, vírus. E o fungo, ele tem esse tipo de reprodução, que é a reprodução por esporulação. Aqui tem um exemplo do pão, isso aqui é um pão embolorado, morfado, né? Que a gente chama de bolor. Esse aqui, ele já está bastante desenvolvido. Aí, depois que ele vai, né, entrando na fase adulta, ele tem os esporôgenos, né, que os esporogenizam, e esses esporos são lançados ao meio, e assim temos outros seres, né, por reprodução assexuada do tipo esporulação. A partenogênese, né, aquele exemplo que a gente viu na aula passada, da rainha, que ela coloca alguns ovos, e desses ovos mesmo, sem haver a fecundação, se origina o zangão. E quando há fecundação, pode originar a operária ou a rainha. Partenogênese, né? Aqui a gente tem o exemplo de abelhas. E a última forma de reprodução assexuada, que é a fragmentação. Temos dois exemplos clássicos aqui, que é a estrela do mar. Quando essa estrela do mar ela sofre, né, algum dano, né, é cortada, morreu? Não, se regenera. A fragmentação, que renasce um outro ser. Muito clássico também, esse exemplo de reprodução assexuada é a planária. Lembra daquele vermezinho, aquele achatadozinho? A planária, ela é dos vermes, dos platelmintes, que é aqueles vermes achatados. E ela tem essas terminações nervosas. Em qualquer lugar que a planária for cortada, ela vai se regenerar. E se eu cortar ela em vários pedacinhos, dependendo da parte do corpo, se tiver alguma terminação nervosa, ela vai se regenerar em qualquer parte, um outro ser. Aqui ela foi cortada ao meio e temos duas planárias iguaizinhas, né? Mais um exemplo de reprodução assexuada por fragmentação. Acabamos a nossa revisão de reprodução assexuada da aula passada. Ainda temos um outro tipo de reprodução assexuada, que é a conjugação. A conjugação é um tipo de reprodução assexuada que ela acontece em bactérias, desse tipo aqui, né? Tem uns pedaços de DNA
espaço diretamente de uma bactéria doadora, tem a bactéria doadora, aqui o exemplo, e a bactéria receptora. Então, a bactéria doadora, macho, para uma receptora, a fêmea, acontece através de microscópio, por tubo proteico. Não se vê a olho nu. E esse tubo proteico é como a gente chama o filamento que ocorre entre elas. Ó, o espaço aqui que ocorre entre elas, tá vendo aqui? Esse filamento que percorre de uma bactéria para outra é que há essa transferência de material genético, né, no seu DNA, certo? As bactérias possuem esse tipo de reprodução também chamado por conjugação. E agora vamos para a nossa aula, o nosso conteúdo principal da aula de reprodução, né, da aula de hoje, que é a reprodução sexuada em animais, tá? Lembrando que a gente viu na aula passada, parte de azul, que foi visto que a reprodução sexuada, ela se diferencia da reprodução assexuada por ela ser mais demorada, é um processo demoroso, né, mais moroso, a reprodução sexuada. Garante a variabilidade genética. Esse é um tema muito importante. O que é essa variabilidade genética? A diferenciação que há entre os sexos. Na reprodução assexuada, a gente não tem essa variabilidade genética. Por quê? Porque ela forma clone. E por formar clone, não tem indivíduos diferentes. Assim, não tem variabilidade genética. E uma outra característica da reprodução sexuada é que ocorre mais gasto de energia. Tem um exemplo aqui da reprodução sexuada em animais, um anfíbio, né, o sapinho. Anfíbio a gente pode destacar como sapos, rãs, pererecas, anuros, né? Esse tipo de reprodução, o sapo fêmea, mas o sapo macho, no seu ambiente aquático, ok? Eliminam os seus ovos. E dentro do ambiente aquático, lá dentro da lagoa, é que ocorre a fecundação para o desenvolvimento do embrião. No caso do sapinho aqui, né? No caso desse anfíbio, é o girino, até chegar à fase adulta. Então, o que é reprodução sexuada? Consiste na união dos gametas masculinos formando o zigoto, que dará origem ao novo ser. Então, vamos lá. Vai aparecer aí, mas vamos destacar aqui. Então, temos os gametas. O que é um gameta? São as células reprodutoras, tá? As células do tipo M, haploide. Depois a gente vai ver isso mais na frente. Células haploides. Essa daqui eu represento como o gameta feminino, certo? O gameta feminino. O gameta feminino é chamado de óvulo, né? Então, a reprodução sexuada, ela há a união de dois gametas. O gameta feminino, que eu tenho o óvulo, e o gameta masculino, né? Gameta masculino, gameta masculino, que é conhecido como espermatozoide. Esses são os gametas, esses são os essenciais da reprodução sexuada. Então, quando há a presença dos gametas masculinos e o gameta feminino, no caso aqui, o óvulo espermatozoide, temos uma reprodução sexuada. Óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Aqui temos vários espermatozoides. A mulher, ela produz um óvulo a cada mês. Um mês é numa trompa de um lado, o outro mês é da trompa do outro lado. Então, ela ovula, tem o período de ovulação, e aí, se houver a fecundação, apenas um espermatozoide chega, né, ao seu núcleo. Essas células, elas são células especiais, por elas serem
reprodutivas. Então, por elas serem células especiais, elas não têm o mesmo número de cromossomos que tem as outras células do nosso corpo. Então, todas as células do nosso corpo, no caso do ser humano, todas as células do nosso corpo, ela tem 46 cromossomos. Mas essas, por serem células especiais, elas têm 23 cromossomos. Por isso, elas são chamadas de células haploides, são células do tipo N. As células normais, elas são do tipo 2N, são células diploides, chamadas células 2N, certo? Então, são células reprodutivas diferentemente especiais para reprodução. E aqui ocorre os gametas, a fecundação. A partir do momento em que a fecundação ocorre, né, o espermatozoide fecunda o óvulo, nós vamos ter um novo indivíduo, né? Aqui, um novo indivíduo. Vamos dizer que esse óvulo aqui foi fecundado por um espermatozoide. Tínhamos vários espermatozoides, mas apenas um fecundou o óvulo. Quando esse óvulo ele é fecundado, ele é chamado de célula ovo. Então, a célula ovo ou zigoto. Quando há a fecundação, nós temos o zigoto. Esse espermatozoide fecundou esse óvulo, então, depois dessa fecundação, nenhum outro mais espermatozoide entra. Há uma barreira, né, que faz com que esse único serzinho seja fecundado e aí toma-se uma célula 2N de novo. Esse tipo de fecundação ou fertilização, ela pode acontecer no meio, na natureza, de forma natural, ou pode acontecer uma fertilização in vitro, uma fertilização artificial, que é feito muitas vezes com animais, quando se quer fazer a preparação de uma raça específica, ou às vezes até em nós também, seres humanos, aquelas pessoas que têm dificuldade para engravidar, vai fazer essa fecundação em laboratório. Aí é pego óvulos, né? É feito a estimulação da ovulação, esses óvulos eles são retirados, a fertilização ela é feita fora do corpo do ser vivo, e aí quando está fecundado, né? Quando há a formação do zigoto, é introduzido novamente. Esse tipo de fertilização é chamada de fertilização in vitro, né? Ou fertilização artificial. Conhecemos algumas pessoas que já foram feitas. Geralmente não ocorre por um único ser, vários seres, né? Isso aqui é uma fecundação ou uma fertilização. O que vai ocorrer depois da fecundação ou a fertilização? A formação de um zigoto. O zigoto, as células resultantes do zigoto se dividem. Então, eu tenho uma célula, ovo, essa célula ela se divide em duas, mas essas duas células, que foram duas, vão se dividir em 4, essas 4 vão se dividir em 8, essas 8 vão se dividir em 16, essas 16 vão se dividir em 32, essas 32 vão se dividir em 64, e assim sucessivamente, até virar um emaranhado de células, um aglomerado de células. E essas células iniciais, que não tem formato humano ainda, né? A diferença de embrião para feto é essa, o embrião é quando ainda não tem uma forma humana. No nosso caso, o embrião, ele só é considerado embrião até a 8ª semana, até 2 meses, é chamado de embrião, porque não tem forma humana. Quando vira a forma humana, é chamado de feto. O feto é porque já tem uma forma humana. Bom, então, aqui o zigoto sendo formado, várias células, aquele aglomerado de células do zigoto, e uma particularidade que eu coloquei aqui, não dá para falar de célula-ovo, não dá para falar de zigoto, de sua multiplicação, sem falar nesse tema bastante interessante aqui, que são células-tronco. Você já ouviu falar em célula-tronco? Pois bem, a célula-tronco é quando o zigoto, né, já não é mais zigoto, esse aglomerado de célula
no caso o embrião, ele tem várias célulazinhas aqui. Essas várias célulazinhas aqui, elas são chamadas de células-tronco. Essas células-tronco, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer parte do nosso corpo. Então, essa célula-tronco, ela pode se diferenciar, uma vai se diferenciar na cabeça, outra vai se diferenciar nos membros, outra vai se diferenciar no braço, outra vai ser o coração, outra vai ser o pulmão. Então, a célula-tronco é aquela que tem a capacidade de se diferenciar em qualquer parte do corpo. Então, as pesquisas, na atualidade, elas estão presentes, elas estão focadas nesse tema de célula-tronco. Porque imagine se uma pessoa, por um acaso, perdeu um membro. Desse estudo, pode haver o desenvolvimento, né, desse membro que o ser pode ter perdido. Então, por isso é muito importante o estudo, o desenvolvimento desse tema, célula-tronco. Então, a fecundação é o local, voltando ao nosso tema aqui, a fecundação é o local de desenvolvimento. Então, a fecundação, né, que a gente viu aqui, quando o espermatozoide entra no óvulo, é a nossa fecundação ou fertilização. Essa fecundação ou fertilização, ela pode ocorrer de duas maneiras. A fertilização ou fecundação externa, como é o caso lá do sapinho, lembra? O sapinho, esse tipo de reprodução aqui é uma fecundação ou fertilização externa, porque ele não ocorre dentro do corpo, ela ocorre fora. Os gametas, eles são lançados lá no laguinho e eles se unem fora do corpo do indivíduo. Então, essa união aqui, ela é chamada de fecundação ou fertilização externa, quando ocorre fora do corpo, no meio ambiente. E a fecundação ou fertilização interna ocorre dentro do corpo do indivíduo, ocorre dentro do corpo do animal. Então, é quando ocorre dentro do indivíduo, no caso dos animais, né? Então, aqui, nós estamos falando, né, que essa fertilização ocorre, e para que ocorra essa fertilização, fecundação, né, para as genes de outro ser, muitos animais têm um ritual de acasalamento. O que é esse ritual de acasalamento? São características específicas que cada espécie tem, né, alguns hábitos, para atrair a fêmea, para fazer a sua reprodução, ou produzir o seu descendente. No caso desse animal aqui, é um pati macho, ele luta entre si para conseguir a fêmea para acasalamento. Então, a luta entre eles, né, é que faz a atração da fêmea da sua espécie. Já ouviram o pavão, né? Aquele lindo colorido, aquele lindo, aquelas lindas plumas, penas. Então, é para exibir a plumagem, né, para sair a fêmea. Então, isso aí também é um ritual de acasalamento. Também temos alguns rituais de acasalamento que muitos outros seres. Está aqui o albatroz, né, de sobrancelha, ele estimulando a fêmea. Tem a rã também, que tem aquela zoada que eles costumam de fazer o quarto de noite, né, a tardinha chamando, aquele som específico, né, aqui um exemplo da rã macho, que tem esse tipo de comportamento, né, rituais de acasalamento, e assim vai. E continuando a falar da fecundação externa, né, as rãs, como a gente já falou, é uma fecundação externa. E a colônia de corais. A colônia de corais, ela tem esse tipo de fecundação externa. Elas lançam no ambiente, o coral é um animal céssio, né? É um animal que ele não tem mobilidade nenhuma. Por não ter mobilidade nenhuma, ele fixa no ambiente dele, um ambiente aquático, e lá ele vai lançando os seus gametas. E dentro do ambiente aquático é que há a fecundação, né? A sua fecundação externa. Fecundação interna. A fecundação interna, muitos animais, eles fazem essa fecundação interna e ocorre a estrutura de ovo. Então, existem 3 tipos de animais relacionados à estrutura de ovo. Existem os ovíparos, que são os animais que têm uma estrutura de ovo. Essa estrutura de ovo, ela é uma evolução que o animal possuiu para proteção, aquecimento do embrião e o melhor desenvolvimento. Então, aquela espécie que ela desenvolveu a estrutura da característica de um ovíparo, ela tem uma vantagem evolutiva. Por exemplo, o anfíbio, ele possui uma vantagem evolutiva
maior, no caso, o réptil ele possui uma vantagem evolutiva maior em relação ao anfíbio por ter essa estrutura, né, dessa característica de um ovíparo, por possuir ovo, né, estrutura de ovo. E os animais que eles não possuem essa estrutura de ovo, eles são chamados vivíparos, eles não nascem de um ovo. No caso, a nossa espécie, ela não é ovípara, ela é vivípara. E existem também os animais ovivíparos, que em alguns estágios ele possui o ovo e logo esse ovo, né, ele se desfaz. Então aqui nós temos a estrutura, né, do ovo, a casca do ovo. Essa casca, né, tem um serviço amniótico aqui dentro, que é a gema. A gema ela vai se transformar no embrião, né, que tem um saco vitalício, aqui tudo isso. E a clara, ela vai ser todo o alimento que esse embrião vai consumir durante o seu estágio, né, de ovo, até eclodir e nascer o ser dessa situação aqui. Temos exemplo de ovíparo, vivíparo, que é o suíno, né? O suíno, ele é um porquinho, ele tem muitas características que nos assemelham, né? E assemelha com nós. E o ovivíparo tem um exemplo de alguns peixes, no caso do tubarão. Falando, né, de animais, falando de atração e acasalamento, também temos um outro conceito, conceito de feromônio. Você já ouviu falar em feromônio? Feromônio é uma espécie de cheiro que exala de muitos animais para atrair o ser. Você já viu uma cachorra no cio? Então, essa cachorrinha, muitas vezes você começa a aparecer cachorro de todos os lados. Por quê? Porque ela tem um feromônio muito forte, um odor característico que atrai o macho. Isso é o feromônio, né? Nós também temos um feromônio. Os animais, muitos animais possuem esse feromônio. Feromônio também estão relacionados à atração sexual. As fêmeas do bicho seda, por exemplo, liberam um feromônio denominado de bobicol para atrair os machos para o acasalamento. Os machos possuem grandes antenas com milhares de receptores olfativos que percebem a presença da fêmea a quilômetros de distância. Mais um exemplo de feromônio, né, que não podia deixar de ser falado aqui na dança do acasalamento, né, e na reprodução sexual de forma em geral. A reprodução sexuada, né, ela acontece em várias espécies. Como a gente falou na outra aula, né, reprodução sexuada na joaninha, na produção de gametas, a reprodução sexuada nas tartarugas. E a reprodução sexuada, como a gente já falou, ela é mais demorada, ela garante uma variabilidade genética. O que é, gente? O que é uma variabilidade genética? Imagine, se cada indivíduo que nascesse tivesse as mesmas características, essas características semelhantes, elas iriam ser prejudicial e poderia ser benéfica. Mas se for prejudicial, acontece da espécie entrar em extinção. Por exemplo, se todos os indivíduos de uma mesma espécie, eles fossem sensíveis ao frio. Então, se ocorresse um grande, né, clima no frio enorme, aquela espécie ela iria sofrer com aquela característica e poderia entrar em extinção. Em contrapartida, se eu tenho uma variabilidade genética maior, se eu tenho uns que são sensíveis ao frio e outros que não são, então essa variabilidade genética nessa característica ela vai ser benéfica para uns e para outros. E assim, a continuação, a perpetuação da espécie. Então, a variabilidade genética são as características diversas que um mesmo ser tem para vários indivíduos. E também, como a gente falou, né, mais gastos de energia. Então, temos os tipos de desenvolvimento também. Tipo de desenvolvimento direto é aquele tipo de desenvolvimento que o ser vivo ele nasce diretamente, já, né, parecido com o indivíduo adulto. Aqui eu tenho um caso, um exemplo do passarinho. E temos alguns exemplos de desenvolvimento indireto, como, por exemplo, a larva, né, que passa por estágio de pupa, que acontece uma grande metamorfose na borboleta. Nós temos também um desenvolvimento indireto no sapo, lá no girino, lembra? Que ele não nasce igual ao adulto. Ele nasce muito diferente do girino, só aquela cabeçunha e o rabo. É um desenvolvimento indireto.
Aqui temos no bicho da seda, né, que tem a fase de larva, a fase de adulto. E esses são os tipos de desenvolvimento indireto, por acontecer uma fase que a gente chama de metamorfose. A metamorfose, né, são características bem diferenciadas, por isso há uma grande diferenciação e aí a gente chama de metamorfose. Então, como já falamos, a reprodução sexuada, ela existe grande variabilidade genética, né? A variabilidade genética e a diferenciação de várias células. E temos um tipo específico que ocorre na reprodução sexuada. Quando ocorre a reprodução sexuada envolvendo os gametas, né? Como já foi dito aqui, há um tipo específico de divisão. A divisão principal, a divisão mais comum é a mitose. A mitose é um tipo de divisão em que uma célula normal, uma célula 2N, ela se multiplica em duas células iguais, 2N. Ou seja, a célula dos cromossomos humano com 46 cromossomos se diferencia em duas células com 46 cromossomos cada uma. Já esse outro tipo de reprodução aqui, que é a chamada meiose. A meiose é o tipo de reprodução em que a célula 2N ela vai se transformar. A célula 2N vai se transformar em 4 células N. 4 células N. Ou seja, a metade do número de cromossomos. Essas células aqui, elas vão ter 23 cromossomos, 23 cromossomos, 23 cromossomos, 23 cromossomos. O tipo de reprodução meiose é o tipo de divisão que ocorre para a formação desses gametas aqui. Então, os gametas, eles têm a metade do número de cromossomos. Porque se eles tivessem a mesma quantidade, 46 cromossomos igual, quando se unissem, 46 com 46, ia ficar 92. E seria uma outra espécie. Então, esse número de espécies, por exemplo, na espécie humana, é o que determina as nossas características, que determina as nossas espécies. Se muda esse número de cromossomos, já é uma outra espécie. Então, sabiamente, a natureza fez com que as células reprodutivas, as células sexuais, os gametas tivessem a metade do número de cromossomos, para que quando fosse se unir, novamente ficasse com 46 cromossomos. Assim, eles são chamados de células haploides. As células haploides, elas têm a metade do número de cromossomos, por isso é um tipo de reprodução específica chamada de meiose. Então, meiose é a fecundação importante para os seres vivos que se reproduz de forma sexuada, na medida em que contribui para o aumento da variabilidade genética das espécies. Então, essas características que vêm do pai e vêm da mãe, vêm metade da característica do pai, metade da característica da mãe e se unem com metade da característica dos seus genitores. Não é igual. E assim garante a variabilidade genética, ou seja, a diferenciação de características de vários indivíduos. E isso facilita a perpetuação da espécie e vai diminuindo cada vez mais o tempo, ou seja, a característica para que o indivíduo entre em extinção com a sua espécie. Tá? Então, esse aqui é a meiose, né? Que também ocorre a variabilidade genética. E, por hoje, é só. A nossa aula de reprodução sobre animais fica por aqui. Na próxima aula, falaremos mais um pouco sobre reprodução e falaremos dessa vez sobre as plantas, né? E continuando a nossa reprodução, nossa aula sobre reprodução, que tem muita coisa para vir por aí ainda. Teleaula Parnamirim.